Questão de número 44. A análise do ciclo de Rankine acima ilustrado permite concluir que o ou então a. Para resolvermos essa questão, iremos analisar todas as alternativas. Assim poderemos identificar qual delas está correta e o porquê das demais alternativas estarem incorretas. O ciclo de Rankine que nos foi apresentado é justamente o gráfico temperatura versus entropia. Agora vamos à resolução dessa questão. Na alternativa A, é-nos dito que o fluido de trabalho está saturado ao sair da turbina com fração de vapor de 100%. Vejamos. Então temos aqui a representação de um ciclo de Rankine, aonde nós temos os 4 componentes básicos de um ciclo de Rankine, como a bomba, caldeira, turbina e condensador. E antes da bomba e saída do condensador, nós temos o fluido de trabalho no estado líquido. Posterior à bomba, ou seja, depois da bomba e antes da caldeira, nós temos o fluido em estado líquido comprimido. Depois da caldeira e antes da turbina, o fluido se encontra como vapor superaquecido. E ao sair da turbina, entrada do condensador, o fluido se encontra no estado líquido e vapor. Isso se dá justamente nessa parte do gráfico. Saindo da turbina, como já mencionamos, o fluido se encontra em 2 estados, líquido mais vapor. Por isso, está incorreta a alternativa A. Ele só se encontra no ciclo de Rankine em 100% em vapor antes da turbina. Já na alternativa B, nos é dito que o fluido de trabalho se compõe de uma mistura de compostos, já que a etapa de condensação não ocorre isotermicamente. Bem, o ciclo de Rankine é um ciclo termodinâmico que converte calor em trabalho. O calor é fornecido externamente para um ciclo fechado, usualmente utilizando água como fluido de trabalho. Aplicações do ciclo de Rankine utilizando outros fluidos são antigas. As primeiras aplicações foram em embarcações utilizando nafta como fluido de trabalho. E podemos verificar aqui que a etapa de condensação ocorre, sim, isotermicamente. Por isso, está incorreta a alternativa B. Lembrando que quando ele fala isotermicamente, ele está falando a temperatura constante. Na alternativa C, nos é dito que o fluido de trabalho é levado à condição de vapor superaquecido. E como já vimos anteriormente, isso ocorre justamente na saída da caldeira. O fluido que foi pressurizado pela bomba entra numa caldeira, onde é aquecido a pressão constante até se tornar vapor superaquecido. E isso acontece justamente nessa região aqui, como nós podemos verificar. Verifique que do ponto 3 ao 4, o processo ocorre isotermicamente, porque ali está ocorrendo a mudança de fase do fluido comprimido. E quando esta mudança de fase ocorre, há uma elevação considerável da temperatura até o ponto 5. Portanto, está correta a alternativa C. Já na alternativa D, o fluido permanece saturado durante todas as etapas do ciclo. Bem, como já vimos, antes da bomba e depois do condensador, o fluido está no estado líquido. Depois da bomba e antes da caldeira, líquido comprimido. Depois da caldeira e antes da turbina, vapor superaquecido. Depois da turbina e antes do condensador, líquido mais vapor. Ou seja, durante o processo, o fluido possui diversas fases, o que torna a alternativa D como alternativa incorreta. E por fim, na alternativa E, é dito que fonte fria
não pode ser água de resfriamento a 300 kelvins. Perceba que a fonte fria, através desse diagrama, corresponde a uma temperatura de 373 kelvins. Verificamos através do gráfico que a fonte fria já pode ser obtida a partir desta temperatura, o que torna a alternativa E como a alternativa incorreta. Ou seja, está correta a alternativa C. O fluido de trabalho é levado à condição de vapor superaquecido.